Olá a todos, a gente vai apresentar agora o trabalho sobre o crescimento do futebol italiano no século XX, suas influências, a influência da Itália no futebol brasileiro. Eu sou Ramon Cunha e daqui a pouco a Juliana vai me falar também sobre a questão dessa influência italiana no futebol que temos no Brasil. Esse trabalho é para a matéria de língua estrangeira, especialmente italiano, do professor Evandro. Vamos agora começar aqui apresentando a primeira metade do século XX para o futebol da Itália, que era um futebol no começo desorganizado, uma liga com mais de 60 equipes, até ter uma mudança de paradigma, de estilo, com a entrada do regime fascista, que aproveita da máquina do futebol para fazer propaganda, aproveitando até a própria Copa do Mundo, que já havia gerado boa repercussão para a imagem do Uruguai, que foi organizador da primeira em 1930, então eles conseguem com a FIFA organizar a Copa do Mundo de 1934. Um dos grandes disputas que a gente pode ter que nesse período foi o treinador da seleção italiana, o Vittorio Pozzo, contra o Hugo Maisel, que treinava a seleção da Áustria. Pozzo havia uma mistura de estilos de jogo, que era o inglês, que ele havia presenciado pessoalmente nos seus tempos de estudo mais jovem na Inglaterra, misturado com o futebol dos países danubianos, a própria Áustria, da Hungria, que especificamente o Maisel tinha esse estilo, que usando a formação de 2-3-5, enquanto o Pozzo havia mistura, um WM e um 2-3-5. Porém, o futebol italiano era calcado também em questão de força e certa violência, bem próximo à ideia, um pouco do que considerava o futebol o regime fascista, algo mais violento, forte, nesse sentido. A questão é que eles conseguiram, com essa violência, com esse futebol mais rígido, mais físico, serem campeões de duas Copas, em 1934 e 1938. Porém, veio a Segunda Guerra Mundial e, após ela, a imagem de Pozzo decai devido às suas ligações e por ter treinado a seleção italiana num período tão horrendo de sua história. Então, agora, da história italiana, porque da história da seleção, a Itália venceu 2 títulos, mas do país foi um momento horrendo. Aqui, imagens que a gente tem sobre a semifinal da Copa do Mundo de 1934 entre Itália e Áustria, em que você consegue ver como jogavam as duas equipes. A fonte dessa imagem é o livro Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. A Itália passa por períodos sem vencer Copas do Mundo de 1950 até 1982, ou seja, nada para a Azzurra em campo de Copa do Mundo. Porém, as equipes do país, principalmente as de Milão, conseguem 4 Copa dos Campeões europeus com um estilo de jogo chamado Catenaccio e aprimorado depois ao Gioco all'Italiana, que se baseava num futebol mais defensivo, buscando um jogo vertical, de contra-ataque e de retorno rápido para tentar marcar. O Milan conseguiu primeiro que a Internazionale, treinada pelo Nereo Rocco, e depois vem a La Grande Inter do Heleno Herrera, que consegue 2 torneios seguidos em 63, 64, 64, 65. O Milan volta a vencer nesta mesma década de 60, em 68, 69, mais uma Copa dos Campeões europeus com o Nereo Rocco. E em 1970, a Itália chega à final da Copa do Mundo contra o Brasil, porém perde a sua primeira chance do tricampeonato. Aqui a gente tem La Grande Inter, que tinha esse estilo de jogo, que avançava buscando contra-ataque, porém mantinha fixado, como vocês podem ver, o pitch, que está marcado pela letra B no campo tático. Também a fonte é o livro Pirâmide Invertida, do jornalista Jonathan Wilson. Os anos 80 e 90, a Itália resolve mudar o futebol, mas antes ela consegue vencer a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. O Gioco Italiana não consegue se manter com o estilo de jogo dos países europeus que alteram. Porém, a Itália acaba entrando na vertente que não se sai tão bem em resultados no período. Tenta adaptar o jogo e buscar um jogo com 3 zagueiros, com um líbero fixo e buscando um jogo defensivo, contra-ataque, marcação homem a homem. Porém, o estilo de jogo europeu tende ao futebol com 4 defensores em uma marcação zoneada.
A Europa se divide nesses dois estilos, porém a Itália não tem bons resultados com isso, exceto pela Juventus, que tinha um grande elenco, com um grande destaque para o jogador francês, o grande Michel Platini. Aí surge Arrigo Sacchi no Milan, que consegue, com o seu estilo de jogo, com esse estilo de jogo permitindo 4 defensores, com laterais que conseguiam jogar também, um time mais aberto, um estilo de jogo mais ofensivo, consegue ter bons resultados e vencer a 2 Ligas dos Campeões da Europa em 88, 89, 89 e 90. Porém, na Copa do Mundo de 94, ele não consegue o título mundial, perdendo a final para o Brasil nos pênaltis depois da partida ficar 0-0. Aqui uma imagem da vitória do Milan na semifinal no San Siro pela semifinal da UEFA Champions League de 1989, em que eles basicamente destroem a equipe madrilenha, jogando com o estilo que eu havia mencionado, a questão do 4-4-2. Destaques para, você pode ver aí o Van Basten, o Gullit e o Ricard, grandes jogadores da equipe do Milan. E outro destaque para o que viria a ser no futuro tricampeão da UEFA Champions League, o Carlo, tricampeão como treinador, o Carlo Ancelotti, marcado pela letra H, meio-campista. Agora vocês verão a apresentação em relação à influência da cultura italiana, dos italianos, da migração, no futebol brasileiro com a Juliana. Obrigado. Olá, eu sou Juliana. Eu vou abordar um pouco como se deu essa questão imigratória dos italianos no Brasil e a relevância do futebol para esse processo. A Itália e o Brasil têm sido países culturalmente interligados e o futebol ele teve grande impacto histórico e social nisso. O processo imigratório dos italianos no Brasil, entre o final do século XIX e o início do século XX, mais especificamente entre 1880 e 1920, 1930, ele aconteceu num contexto de grande crise econômica na Europa, que se encontrava em recessão. A Itália, especificamente, estava passando por um processo de industrialização e isso criou um cenário de desemprego em relação aos trabalhadores rurais, que encontraram no Brasil uma oportunidade graças à necessidade de mão de obra que estava acontecendo aqui no país brasileiro. Com essa necessidade de mão de obra rural e com a necessidade dos italianos de vir trabalhar aqui, a imigração ela vira uma política pública do estado de São Paulo, especificamente, que era um estado que estava passando mais por essa necessidade, então muitos italianos vão para lá. A comunidade ítalo-brasileira, no início do século passado, ela era marcada por duras condições de trabalho, né? Isso, mais especificamente, graças à ideologia escravocrata que ainda estava meio internalizada no Brasil, então os trabalhadores eles não tinham muitos direitos trabalhistas, quase nenhum. E os imigrantes italianos não rurais, né, os imigrantes italianos que estavam inseridos no contexto urbano, se viam como indesejados no Brasil, visto que o país latino-americano queria uma reposição para os trabalhadores de plantio. Com isso, são criadas as associações de socorro, que tinham o objetivo de amparar os imigrantes necessitados. Essas associações elas eram marcadas por um forte regionalismo, principalmente das regiões do Vêneto, Lombardia, Campânia e Calábria, que foram as 4 regiões que mais trouxeram imigrantes aqui para o Brasil. E isso se deu porque visto que não tinha um forte sentimento nacional italiano ainda, né? Tinha muito sentimento das regiões. As pessoas se viam como cidadãos de Vêneto ou da Lombardia, mas não especificamente da Itália. Bom, com a necessidade de fortalecer os laços entre os imigrantes italianos, as agremiações de futebol, como o Palestra Itália e a Juventus de São Paulo, ganham força e apoio da comunidade imigrante. A relação entre o Palestra e a imprensa, em conjunto com a elite empresarial da época, continua um assunto muito polêmico. Ao mesmo tempo em que era proveitoso para a elite que os imigrantes continuassem vendo sua comunidade com bons olhos, né, continuassem achando proveitoso morar aqui no Brasil, essa comunidade brasileira, a imprensa não queria alimentar uma força nacionalista italiana que ganhava crescimento tal com esse contexto pré-Segunda Guerra.
Com as tensões ideológicas da Segunda Guerra, o governo brasileiro se viu forçado a investir na chamada campanha de nacionalização, que, com o objetivo de criar um sentimento mais brasileiro na população, faz com que essas associações de futebol italianas se desmanchem. Aí que o Palestra Itália, por exemplo, vira o Palmeiras e o Cruzeiro, né, que tem características bem reconhecidas nacionais brasileiras, né, o Palmeiras com as árvores Palmeiras e o Cruzeiro com o Cruzeiro do Sul. Então, são simbologias usadas para criar esse sentimento de pertencimento brasileiro. Então, com isso, elas perdem um pouco da sua tradição, da sua identidade italiana. Bom, nos dias atuais, é notória a relevância da Itália no futebol nacional, né? Vários jogadores e treinadores brasileiros têm descendência italiana e vários clubes de futebol tiveram a sua tradição inicial italiana. E a valorização da tradição ítalo-brasileira tem ganhado força de volta no futebol. O futebol serviu como uma ponte entre os dois países que encontraram uma forma de trabalhar juntos, no meio das adversidades e também como um alento para essa população necessitada, né, de maior pertencimento, de lazer. É isso. Aí estão as nossas referências que eu e o Ramon usamos para fazer o trabalho e espero que vocês tenham gostado.